Saúde os irmãos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Mais uma vez, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e mais possamos estar com o desejo de honrar e engrandecer o nome do nosso Pai que está nos céus. Meus queridos irmãos, é muito bom ter cada um de vocês aqui novamente nesse estudo. Que a presença do Espírito Santo possa nos instruir nos caminhos e que o nosso coração possa ser preparado como uma terra muito boa para que a semente que hoje for falada seja plantada para cada um de nós. Que desde já, meu irmão, eu e você possa ter o desejo de buscar e ter um encontro com o Senhor nessa oportunidade. E neste momento, irmãos, para pedirmos a direção do Espírito Santo, eu te convido, aonde quer que você esteja, querido, inclinar a tua cabeça e juntos iremos fazer uma oração ao Senhor. Vem comigo. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, neste momento, ó Pai, te agradeço por todas as bênçãos que nos concede e mais a oportunidade de aqui estarmos estudando a tua palavra. Abençoa-nos, Pai, com teu Santo Espírito, para que possamos aprender mais e mais de ti e que esse estudo, Senhor, seja para a tua honra e tua glória. Nos guia, ó Pai, em toda a verdade e transforma o nosso coração que tanto necessitamos. Em nome de Cristo Jesus, que vive e vai reinar para todos sempre. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a esse estudo de lição. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, meu querido, por mais uma vez aqui estar conosco e também estar aí levando a nossa mensagem a outras pessoas que tanto necessitam. Então eu te convido nesse momento, compartilhe esse vídeo, deixe um joinha aí e também, irmãos, comentem o que estão achando das lições, no que podemos melhorar. Essas influências que vocês fazem é de suma importância, pois deixa esses vídeos mais destacados no YouTube. Muitas outras pessoas vão ver. Então eu te convido a fazer isso conosco. Compartilhar, deixar o like e deixar o seu comentário. Não te esqueça, tá bom? Venha comigo agora a estudarmos essa lição. A lição de hoje é a lição 19 para o sábado 6 de novembro de 2021. Que diz o título desta maneira: Promessas para o pequeno rebanho. Irmãos, existe um pequeno rebanho do Senhor. A gente já viu falando aí nas outras lições, na lição anterior, falando um pouco do rebanho de Deus. E como nós somos chamados, e vamos ver que esse rebanho não é tão grande como muitos pensam, de pessoas da atualidade, mas sim de um pequeno rebanho dos que estão vivos. Vamos à introdução dessa notinha que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Estes são os escolhidos de Deus. São eles a quem Cristo se dirige com as palavras: Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos o reino. Venda o que tem e dê esmolas. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, que eu e você, com essa maravilhosa meditação, essa introdução, possamos entender aí qual é o nosso papel como cristãos. Às vezes, irmãos, como diz aqui no final, se nós ficarmos baseando todos os nossos esforços em tesouros terrestres, assim também serão as nossas pretensões. E aonde está o nosso empenho, o nosso fervor, aí também está o nosso coração. Que eu e você, meu querido, como um servo escolhido de Deus, possa ter o desejo em nossos corações para andarmos e ser dirigidos por Cristo Jesus. É o que tanto cada um de nós estamos necessitando. Pensem nisso. Vamos, irmãos, à primeira pergunta dessa lição de escola sabatina, que a mesma diz assim:
Que ilustração usou Jesus para representar a igreja e seus membros? A quem pertencem as ovelhas e cordeiros? Que atitude demonstrarão os pastores fiéis? Para colaborar conosco nessa oportunidade, eu quero convidar aí o nosso irmão ali de Curitiba, o nosso irmão Carlos Pereira, que vai estar colaborando conosco pela primeira vez neste departamento. Irmão Carlos, seja bem-vindo e é contigo. Saúdo a todos os irmãos e amigos e famílias com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e também com a compreensão da resposta dessa pergunta aqui, liderada pelo missionário Wilton, daqui de Belo Horizonte. Então, a mim me coube responder a pergunta número 1. E dentro das considerações aqui, na primeira pergunta, na primeira resposta, Deus, Ele usa a gente como um rebanho que segue o pastor, cujo pastor é Cristo e supostamente os copastores, porque essas ovelhas, elas seguem o seu pastor, elas sabem que o seu pastor as apacenta, né? Que cuidam delas, que protegem, que livra, que sustenta, que ama e que salva, né? Então, na primeira pergunta, na primeira resposta, a gente vê a gente como um rebanho seguindo a voz de um único pastor que é Cristo Jesus. Em seguida, essas ovelhas, elas pertencem ao Senhor, na segunda pergunta, né? Pertence ao Senhor. A quem pertence as ovelhas e cordeiros? Ao Senhor Deus, né, Criador dos céus e da terra. Nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle, primeiro como criados e logo em seguida resgatados, né? Pela redenção e pela criação, nós pertencemos a Deus e ao soberano Espírito Santo. E na terceira pergunta nos diz que atitude demonstrarão os pastores fiéis, né? Impressionante que Pedro, ele negou a Jesus uma vez, duas vezes, e Deus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor sempre dizia para ele: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Isso nos indica então que todos nós temos uma missão, né? Os subpastores, os pastores, né? Os cobreiros, os que estão, digamos assim, no quadro funcional e os que não estão, todos temos uma missão. Qual é a missão? De apacentar as ovelhas do Senhor, a saber, os nossos rebanhos que o Senhor os legou, que o Senhor deu esta grande missão de apacentar o rebanho do Senhor. Aqui na nota, nos diz assim: se realmente somos filhos e filhas de Deus, nós não apenas ouvimos, mas reconhecemos a voz acima de todas as demais. Nós apreciamos as palavras de Cristo, distinguimos a verdade de todo erro, como é em Jesus. E a verdade refresca a alma e enche de alegria. Então, ouvir a voz do Senhor Jesus implica não atender outros sons de voz, inclusive, né, começando por nós, da nossa razão, das nossas emoções, né, dos nossos sentimentos, também a voz de líderes religiosos que estão em oposição à lei de Deus, ao Santo Sábado, né, às verdades, né, não estão comprometidos com a Santa Lei de Deus, nem com a verdade. Também não ouvimos a voz de multidões, né, a voz de multidões, a voz dos poderes terrenos que soa em oposição contra Deus. Por isso, importa ouvir e honrar a Deus que os homens, né? Então, que Deus possa nos abençoar e nos guiar, né, tanto pelos pastores como pelo principal pastor, que é Cristo Jesus, e que possamos ouvir a voz de Deus, né, e as Escrituras, também o Espírito de profecia, e em obediência. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e obrigado pela oportunidade, irmão Wilton, hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado, irmão Carlos, pela tua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe mais e mais. E o irmão possa ter esse desejo sempre de estar também levando a mensagem do Senhor de quer que o irmão vá. Que Deus te abençoe, meu querido. Aqui, meus irmãos, muito bem respondido aí pelo nosso irmão Claro. Ele deixou de uma forma bem sucinta
cada resposta dessa primeira pergunta. Que ilustração usou Jesus para representar a igreja? Que a igreja de Deus é considerado como um rebanho. E aqui, a quem pertence as ovelhas e cordeiros? Pertence a Deus, pertence a Cristo Jesus. E que atitude demonstrarão os pastores fiéis? Estes apacentarão as ovelhas do Senhor. Olha, meus irmãos, que bênção. Olha o conhecimento que iremos entender aqui, ao qual teremos que entender qual é a nossa posição daqueles que estão servindo a Cristo. Jesus disse, vai e apacenta minhas ovelhas. Ide por todo o mundo e pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Meus queridos irmãos, temos grandes oportunidades. E eu pergunto mais uma vez, o que é que tu vai fazer com essa possibilidade, com essa oportunidade que você tem da palavra do Senhor? Que Deus nos abençoe para que possamos ter o desejo de andar nos caminhos do Senhor, agindo de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à segunda pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: que específico conhecimento e amor tem o grande pastor por seu rebanho? Quem vai nos ajudar nessa pergunta é o nosso irmão Itmar Bedoya, ali de São Paulo, que vai estar aqui conosco. Irmão Itmar, é contigo. Olá, um bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende da hora que estiverem assistindo a esse vídeo. Estou aqui mais uma vez para ajudar a responder essa pergunta das lições. Muito obrigado, irmão Wilton, por mais esse convite. E a minha pergunta ficou com a pergunta 2. Nós vimos então aqui que o Senhor comparou, a sua igreja, comparou aos seus filhos como cordeiros. E como cordeiros, nós necessitamos de um pastor. E Cristo, como esse pastor, a pergunta é: que específico conhecimento e amor tem o grande pastor por seu rebanho? No texto diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essa pergunta é uma pergunta mais simples, uma pergunta curta, não tem muita dificuldade, de saber a resposta, porque que específico conhecimento e amor tem o grande pastor por seu rebanho? Então aqui nós vemos que Jesus mesmo diz, que ele conhece as suas ovelhas, conhece cada um de nós, o coração de cada um de nós, em qualquer parte do mundo, onde quer que estejamos, o Senhor conhece o nosso coração. O começo da nota: assim como um pastor terrestre conhece as suas ovelhas, também o divino pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo. Então temos essa maravilhosa promessa, que nós somos conhecidos por nosso pastor, e o nosso pastor é Jesus. E ele, além de nos conhecer cada uma de nossas necessidades, cada um de nossos defeitos e cada uma de nossas habilidades também, nossos dons, ele diz que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi isso que ele fez, Para toda a eternidade, para até o fim do mundo, ele entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então que possamos também, assim como ele tem um conhecimento de nós, também possamos conhecer a Jesus, possamos escutar a sua voz, que aí no texto fala, e delas sou conhecido. Então que nós possamos também conhecer a esse Jesus, conhecer ao nosso pastor e ouvir o seu chamado. Muito obrigado, irmão Wilton, por esta oportunidade. Muito obrigado, irmão Itmar, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre, não só você, mas todos os teus familiares, e que tua vida, irmão, seja de crescer mais e mais nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. E aqui, meus irmãos, tem mais uma resposta muito interessante para nós. Que específico conhecimento e amor tem um grande pastor por seu rebanho? Ele conhece as suas ovelhas. Olha, irmãos, existem grandes dificuldades, para grandes potências de igrejas que tem por aí, de cada ovelha ser conhecida pelo seu pastor. Às vezes é muito difícil que isso aconteça, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, que buscam a vontade do Senhor, este pastor conhece as suas ovelhas. E isso é de deixar salientado para que todos entendam que nós, irmãos, como pastor, diz assim,
como pastor conhece o seu rebanho espalhado por todo o mundo, vós, pois, ovelhas minhas, do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, e diz o Senhor Jeová. Deus, ele conhece as suas ovelhas. Olha que bênção, meus irmãos, vocês são conhecidos de Deus. Existem bilhões de pessoas nessa terra, mas aqui diz a palavra do Senhor que Deus, ele conhece cada um de suas ovelhas. E possamos crer, irmãos, que Deus, ele te conhece, ele sonda a tua vida e sonda o teu coração. Sabe dos teus problemas, sabe das tuas angústias e confia nele, meu querido, pois nele teremos aí a misericórdia que tanto necessitamos. Então que nós, irmãos, possamos ter o desejo de conhecer, que o pastor possa conhecer o seu rebanho. E quando fazer isso, saber que o pastor também tem a coragem de dar a sua vida, se for o caso necessário, para salvar a vida de uma ovelha. Olha só, Cristo fez isso por nós. Cristo, ele morreu por cada um de nós. E isso é louvável para que possamos estar entendendo. Amém? Que Deus nos abençoe, meus queridos. E aqui tem mais uma lição aí, bem respondida para nós. Vamos agora, irmão, ao próximo subtítulo dessa pergunta, dessa lição, que diz assim: confiança e verdadeiro discipulado. A terceira pergunta dessa lição diz assim: por outro lado, o que o verdadeiro rebanho sabe e quanto confia no pastor as ovelhas fiéis? Olha aqui, irmãos, para nos ajudar nessa resposta, vou ali também a Curitiba, com uma jovem ali, a jovem Aline, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Aline, seja bem-vinda e é contigo. Salve a todos com a graça e com a paz de Deus. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus e também ao irmão Wilton por ter me dado a oportunidade de responder essa pergunta. A pergunta é a pergunta de número 3 e ela nos diz o seguinte: por outro lado, o que o verdadeiro rebanho sabe e quanto confia no pastor as ovelhas fiéis? E a resposta está no texto de João 10, o versículo 3, o 4 e o versículo 27, que nos diz o seguinte: o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então podemos ver aqui que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor e elas o seguem. Temos uma lição muito importante quando diz aqui que as minhas ovelhas. Podemos ver com essa afirmação que não havia apenas um rebanho, entre eles havia mais de um rebanho, e essas ovelhas em certo momento elas se misturavam e você não poderia mais se conhecer, mas as ovelhas elas reconhecem a voz do pastor. Então a cada 2 ou 3 rebanhos, quando o pastor as chamava, as ovelhas elas seguiam o pastor, porque as ovelhas elas conhecem a voz do pastor e o seguem. Que Deus nos abençoe para que nós possamos também conhecer cada dia mais a voz do nosso pastor e que nós possamos segui-lo. Amém. Muito obrigado, irmã Aline, pela tua presença aqui conosco mais uma vez, por ter colaborado com esse departamento e ter levado a palavra do Senhor àquelas pessoas que tanto necessitam. Que Deus te abençoe mais e mais, minha irmã. E aqui, meus queridos irmãos, a gente vê, pelo contrário, né? Pelo outro lado, o que o verdadeiro rebanho sabe e quanto confia no pastor as ovelhas. A gente viu aqui que o pastor verdadeiro conhece as suas ovelhas. E as ovelhas agora fazem o quê? Conhecem a sua voz. E quando conhecem a sua voz, o seu pedido, o seu mandado, o que é que elas fazem? Elas seguem a esse pastor. Eu pergunto, queridos irmãos, quem é o nosso pastor? E eu respondo, a resposta é Cristo Jesus. E se nós, irmãos, dizemos que conhecemos a Deus, que conhecemos a sua santa vontade, que possamos estar entendendo
que nós devemos conhecer a voz do bom pastor e seguir de acordo com a sua vontade, tirando os nossos desejos, as nossas vontades e andando de acordo com a vontade do Senhor. Não podemos nos esquecer disso, porque Deus é bom. E aqui diz mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Cuida de cada uma, como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. Queridos irmãos, aproveitem. Vocês, principalmente jovens, tenham o desejo de andar nos caminhos do Senhor e fazer a sua vontade, porque nós devemos estar cientes do que estamos fazendo e a palavra do Senhor seja verdadeira em nossas mentes e nossos corações. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos agora, queridos irmãos, à próxima pergunta dessa lição, que diz assim: é o discipulado genuíno algo temporário para os bons momentos? O que a Escritura declara sobre aqueles que serão redimidos na glória? Essa eu mesmo responderei. E aqui vai deixando bem claro algo para nós. É o discipulado genuíno algo temporário, que só na bonança está para servir ao Senhor, só no momento que o Espírito Santo está sobre vós, que você vai aí ser um cristão, está aí sendo um devoto cristão à vontade do Senhor? Um verdadeiro discipulado, irmãos, ele não pensa dessa maneira. Um verdadeiro discipulado, ele está com Cristo nas boas horas e também nas más. E que eu e você, como discípulo de Cristo, mesmo quando venha as maiores alegrias, nos alegremos no Senhor. E quando vimos as maiores tristezas, ainda continuemos alegres, porque aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que possamos confiar e dar graças ao nosso Pai que está nos céus. Ainda diz assim um pouco da nota dessa quarta pergunta assim: muitos compram ídolos com o dinheiro que deve ir para a casa de Deus. Ninguém pode pôr em prática a verdadeira beneficência sem prática e genuína abnegação. A abnegação e a cruz jazem diretamente na vereda de todo cristão que verdadeiramente segue a Cristo. Disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Irmãos, aqui temos que entender o chamado discipulado. E aqui ainda diz mais: de depor a própria vida e, se necessário for, por amor daquele que se deu vida pela vida do mundo, ao passo de que dás atenções à luz que tendes vos advirá. Irmãos, que eu e você possa ter o desejo de crer em Cristo hoje, andar em seus caminhos e fazer a sua santa vontade. Temos oportunidades, temos várias todos os dias, mas quanto vamos nos apegar para não só fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade de Deus? Buscar essa direção em Cristo Jesus. Amém? E agora, meus queridos irmãos, vamos ao próximo subtítulo dessa lição, que diz assim: o pequeno rebanho e o reino eterno. Vamos ver o que vamos falar nesse momento. Vamos ver o que iremos aprender. A quinta pergunta diz assim: quão consistentes são os fiéis no rebanho do Senhor? Que maravilhosa promessa lhes há dado. Para nos ajudar nessa resposta, eu quero convidar nessa oportunidade a nossa irmã Marilene, ali de Juiz de Fora, que vai colaborar conosco. Irmã Marilene, é contigo. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus e também a irmão Wilton pela oportunidade de mais uma vez participar da lição da nossa escola sabatina, que eu vou responder a quinta pergunta, que nos diz: quão consistentes são os fiéis no rebanho do Senhor? O rebanho do Senhor, embora seja pequeno, eles são firmes, inabaláveis e fiéis ao pastor. E a segunda parte da pergunta nos diz: que maravilhosa promessa lhe há dado? A promessa que nos é dada é que seremos chamados filhos de Deus, os escolhidos do Senhor. Então, em Mateus nos diz que entrai pela porta estreita, e se nós formos obedientes,
com certeza nós vamos ouvir o chamado do Senhor para entrar pela porta. E a notinha nos diz: mas se permanecermos na verdade, como revela a sua palavra, Deus será o seu refúgio. Ou seja, o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Essa é a minha oração para mim todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Marilene, pela tua presença aqui conosco. Que Deus te abençoe mais e mais e que possa estar sempre desejosa de estar compartilhando conosco esse conhecimento. Amém? Irmãos, nesse momento, antes de falar um pouco aí dessa resposta a comentar, né? Você está vendo aqui do lado o Pix do Departamento de Multimídia. Eu já falei isso e vou repetir várias vezes. Você que tem o desejo de ajudar esse departamento para que a gente possa estar aí sempre trazendo material, sempre trabalhando e melhorando nossos equipamentos, colabora conosco. É apenas 5, 2, 10 reais, de acordo com a tua vontade. Colabora conosco para que assim a gente possa estar aí melhorando nossos equipamentos e melhor fazendo com que a palavra de Deus chegue a todos os lugares. Então que Deus te abençoe para colaborar aqui conosco, tá bom? Vamos lá. Então vamos ver aí quão consistentes são os fiéis no rebanho do Senhor. Eles devem ser daqueles fiéis que hoje estão firmes e amanhã não? De maneira nenhuma. A irmã Marilene já deixou claro quanto a isso, né? Mas diz assim: mas se permanecerem na verdade como revelado em sua palavra, Deus será o seu refúgio. Aqui a gente está falando de um pequeno rebanho e também está falando de um reino eterno. E isso nós devemos entender, porque há muitos dizendo que está servindo a Cristo, há muitos dizendo que vai para os céus. Mas, irmãos, aqui a palavra vem dizendo, como revelado em sua palavra, Deus será seu refúgio. Permanecerão sob o amplo abrigo da onipotência. Deus é sempre a maioria. Para quem? Para aqueles que permanecem na verdade, como ela está revelada na palavra de Deus. Irmãos, devemos estar aí anunciando ao mundo a verdadeira palavra de Deus, que está sendo profanada, deixando de lado, e muitas pessoas não estão fazendo nos caminhos do Senhor. Então que eu e você, meu querido, possa ter esse desejo em nossas mentes e nossos corações de estar firmes no Senhor. Amém? Vamos agora, queridos, à sexta pergunta dessa lição, que diz assim: quem mais são contados no rebanho do Senhor? O que se fará por eles? Para colaborar conosco nessa resposta, eu quero convidar aí o nosso irmão Ícaro Emanuel, ali de Vitória da Conquista, Bahia, que vai colaborar conosco. Irmão Ícaro, é contigo. Que a paz e a graça do Eterno estejam com cada um de nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus que me concede essa oportunidade, essa honra, através do irmão Wilton, de estar colaborando na lição de hoje. E a pergunta que a mim foi concedida é a pergunta de número 6 e diz assim: quem mais são contados no rebanho do Senhor? E o que se fará por eles? Bom, relativo à primeira pergunta, o texto descrito na lição é o texto de João, capítulo 10, e versículo 16, diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Bom, nós já sabemos, todos nós sabemos, que existem atualmente muitas igrejas, mas dentre todas essas igrejas que existem, uma só é a igreja verdadeira. Isso não significa que nas outras igrejas não há fiéis verdadeiros e sinceros lá na luz que eles conhecem. Então, esse texto aqui se refere exatamente a essas pessoas. Elas, no fim de tudo, no fim dos tempos, ali na grande obra de conclusão da pregação do Evangelho, elas serão agregadas ao rebanho verdadeiro de Jesus Cristo. Então, quem mais são contados no rebanho do Senhor? Essas ovelhas perdidas das outras denominações, por assim dizer. E o que se fará por eles? Bom, na nota descrita aqui atrás, a notinha inspirada, diz que a elas será dada a oportunidade de colaborar com a luz, com a pregação do Evangelho, ou seja, exatamente
no fim dos tempos, no último grande esforço ali, ela será despertada, por assim dizer, e a luz de cada uma irá brilhar, e eles irão pregar o Evangelho. Eles vão ter a oportunidade de se juntar ao exército do Senhor e pregar o Evangelho. Muito obrigado, irmão Ícaro, pela tua presença aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, meu querido, e possa crescer sempre nos caminhos do Senhor, a ser um jovem experiente e inteligente em todo o artífice da Bíblia, que possa aprender mais e mais e estar levando a outras pessoas. Saudações aí aos nossos irmãos aí de Vitória da Conquista, Bahia. E aqui, meus irmãos, quem mais são contados como rebanho do Senhor? Muita gente diz que nós, da Igreja Adventista, que espera a volta do Senhor Jesus pela segunda vez, somos exclusivistas. Mas não, irmãos. Aqui está deixando bem claro que Cristo ele tem salvos em todos os lugares. Aqui diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Por que não são deste aprisco? Porque muitas pessoas estão nesse mundo sem conhecer a verdade, sendo sinceras no que acreditam e muitas vezes sendo enganados por falsos pastores e grandes enganadores que aí estão apenas para fazer de suas igrejas comércios e fazer com que pessoas possam estar aí idolatrando-os. Mas que nós possamos ter o desejo de idolatrar unicamente a Cristo Jesus, ao nosso Deus, porque nós somos falhos e pecadores e devemos estar juntos na presença do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso, meus irmãos. E aqui diz mais, né? O que se fará por eles? Irmãos, nesse último tempo em que está vivendo, já está sendo feito. É a preparação, é a pregação do Evangelho. E esses aí agora vão brilhar, como diz aqui a notinha dessa lição. Como as estrelas do céu que aparecem à noite, esses fiéis brilharão. As trevas cobrirem a terra e densa escuridão os povos. Meus irmãos, aqui a gente está vendo que o povo de Deus, ele é fiel e eterno. E ele deve estar sempre juntos, confiantes na presença do Senhor, fazendo a sua santa vontade e tendo o desejo de levar mais e mais a palavra do Senhor a tantas pessoas que necessitam. Podemos fazer isso, mas vai depender do que estamos escolhendo para nossas vidas, vai depender aonde está o nosso galardão, vai depender o que estamos pensando da obra de Deus. Então, que Deus nos abençoe para isso. Amém? E agora, meus queridos irmãos, vamos à 7ª pergunta dessa lição, que diz desta maneira: qual é o desejo e propósito do Senhor para seu rebanho que ele comprou com seu próprio sangue? O que acontecerá quando estourar uma perseguição contra os povos de Deus? Irmãos, quem vai nos ajudar a compreender essa resposta é nossa irmã, ali também de Vitória da Conquista, a nossa irmã Neuza, que estará colaborando conosco nessa oportunidade. Irmã Neuza, é contigo. Eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão Hilton, por mais uma oportunidade que me passou de estar respondendo uma das perguntas. Estou com a pergunta número 7, que diz assim: qual é o desejo e propósito do Senhor para seu rebanho que ele comprou com seu próprio sangue? O que acontecerá quando estourar uma perseguição contra o povo de Deus? Então, o desejo e o propósito do Senhor é que seu povo esteja unido. Unido com um propósito, um rebanho e um pastor. Então, nós precisamos estar unidos para cumprir com o propósito do Senhor. Então, meus irmãos, precisamos tirar as desavenças, tirar as diferenças que há entre nós, para que possamos estar unidos, porque é na união que o Espírito Santo vai ser derramado, né? Então, precisamos nos esforçar para estarmos unidos nesse propósito. E o que acontecerá quando estourar uma perseguição contra o povo de Deus? Então, nessa ocasião aqui, quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor.
O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. O amor de Cristo e o amor de nossos irmãos testificarão para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Testemunho para a Igreja, página 401, volume 6. Então, o que acontecerá quando estourar uma perseguição contra o povo de Deus? Então, o povo unido, quando o povo já estiver unido, agora, eles vão proclamar o alto clamor. Então, o povo unido agora vai fazer um esforço para trazer aquelas almas, aquelas pessoas que foram desviadas dos caminhos do Senhor. Olha a esperança aí para as mães que têm os seus filhos que foram, que estão lá no mundo dando uma voltinha, como o filho pródigo, né? Então, a chance deles retornarem para o aprisco do Senhor. E precisamos estar unidos para trazer essas pessoas que estão lá de fora, que já foram da igreja um dia e estão desviadas. Então, se nós fizermos um esforço de estarmos unidos, conseguiremos fazer isso. Eles retornarão para seguir o grande pastor. E o povo unido se apresentará ao inimigo uma frente unida. Para quê? Proclamar a tríplice mensagem. Então, aí agora, o que vai acontecer? As pessoas que estão em outras igrejas que nós consideramos denominacionais caídas, as igrejas caídas, as pessoas sinceras que estão lá, elas ouvirão também essa mensagem do alto clamor, se unirão a nós e aí agora vamos fazer um trabalho maior, né? E através do nosso exemplo, a nossa maneira de viver, nós testificamos que somos seguidores de Cristo. Então, o exemplo vale muito. Precisamos andar como Jesus andou, falar como Jesus falava, fazer tudo como Jesus fez, porque assim seremos uma luz em meio às trevas, e essa luz iluminará a terra com a glória do Senhor. Que coisa boa! Precisamos desse poder, precisamos dessa transformação, precisamos estar unidos e lutar para conseguirmos, né? Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo e desejo que cada um dos irmãos também se esforcem, porque será muito bom naquele grande dia todos estar lá juntinhos, né? Ninguém ficar de fora, que maravilha. Então esse é o meu desejo, a minha oração para mim e para todos. Amém. E aqui, meus irmãos, muito obrigado, irmã Neuza, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe sempre e a irmã possa estar sempre desejosa de compartilhar conosco um conhecimento da palavra do Senhor. Que possamos ter esse desejo em nossas mentes e em nossos corações. Amém? E aqui, meus irmãos, a irmã deixou bem claro para nós que o povo de Deus ele deve estar como? Unidos, unânimes, com o desejo de derrubar a parede de separação que estava no meio de nós. Que possamos ter o desejo de estar vivificados em Cristo Jesus todos os dias e possamos meditar unicamente na descida do Espírito Santo para sairmos e fazer a obra do Senhor. Temos oportunidades, mas as oportunidades elas têm que ser aproveitadas para que a presença do Senhor ela seja manifestada. Que eu e você possa ter esse desejo em nossas mentes e nossos corações e ter o desejo de honrar e engrandecer a sua santa vontade. Amém? Neste momento agora, irmãos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus e agradecer aí por essa oportunidade que nos deu. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por ter nos dado aí a Tua palavra, de ter nos dado o Teu conhecimento e assim podermos estudar essas Sagradas Escrituras. Que o Teu Santo Espírito guie os nossos povos, aonde quer que eles vá,
em nome de Cristo Jesus, que vive e vai reinar para todos sempre. Amém. E assim, meus irmãos, até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.